Boa tarde. Meu nome é Guilherme dos Santos e eu estou no quinto semestre de Engenharia Mecânica no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Erechim. Hoje, sobre a avaliação do professor Ronaldo na matéria de soldagem e fundição, irei apresentar para a turma o processo de fundição contínua denominado de Foucault. Inicialmente, para entrar no assunto, ferros fundidos cinzentos e nodulares são ligas de ferro, carbono e silício com teores de carbono geralmente acima dos 2%. A forma e a distribuição da grafita, bem como a estrutura da matriz, influenciam diretamente nas propriedades dos ferros fundidos, razão pela qual a escolha da classe do ferro fundido apropriada depende muito de sua aplicação. A constante evolução da tecnologia de fundição dos ferros fundidos está contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento de novas aplicações, possibilitando, assim, alternativas mais econômicas para se obter produtos com qualidade. Originalmente desenvolvido na Europa logo após a Segunda Guerra Mundial, o processo de fundição contínua em ferro fundido foi introduzido na América do Sul em 1975 pela indústria de fundição Tupi, visando obter um método mais econômico para a produção de peças com qualidade similar ou superior às obtidas a partir de barras de aços ou fundição convencional, por areia. A matéria-prima que compõe o Foucault é composta por gusa, sucata de aço e ferros liga. A geometria do Foucault é delineada por uma coquilha de grafite refrigerada, proporcionando às barras uma elevada sanidade associada a uma estrutura uniforme e refinada. Isso permite que sejam produzidas peças de elevada responsabilidade, sem o risco de falhas em serviço atribuídas a defeitos do material, atingindo-se ao final do processo um menor custo de usinagem. O processo de fundição contínua permite que se obtenham os mais diferentes formatos geométricos, tais como seções arredondadas, quadradas, retangulares, ovais e outras que mais se aproximam da geometria final da peça a ser confeccionada a partir de uma barra de Foucault. Com o metal derretido e as devidas correções feitas, o metal líquido é inoculado e vazado na máquina de fundição contínua. Na parte frontal inferior da máquina é montado um ferramental com coquilha de grafite refrigerada, que confere a forma e dimensão desejada do perfil a ser produzido. A coquilha de grafite é revestida com um resfriador metálico que funciona como uma serpentina, com entradas e saídas de água, tendo uma casca sólida devido à alta velocidade do calor. Uma casca sólida de resistência suficiente para aguentar a pressão metalostática, uma série de roletes condutores que movimentam a barra são acionados, e em 12 metros da saída da coquilha o metal líquido já está solidificado. Após, as barras são entalhadas com disco de corte e são quebradas com punção. Após a quebra, são feitos testes de metalografia e ensaios de tração para verificar as propriedades do material. Vantagens do Foucault: ausência de rechupes. Por serem rígidos, os moldes de grafite não se deformam com os esforços que ocorrem durante a solidificação dos ferros fundidos, garantindo assim uma perfeita alimentação da peça e, como consequência, a ausência de rechupes. Desta forma, ao se usinar uma peça a partir de Foucault, não irá ocorrer o risco desagradável e de surpresas ao final da usinagem, como o aparecimento de rechupes. Ausência de porosidades. Podem ser citadas como prováveis causas da formação de porosidades: gases provenientes do material de moldagem, macharia, tintas, aprisionamento mecânico de gases. Eles podem estar contidos nas cavidades do molde, podem ser gerados por moldes e machos, podem ser gerados devido à turbulência durante o vazamento e o sistema de canais inadequados. Os gases também podem ser aqueles dissolvidos no metal líquido. E para a produção do Foucault, o molde utilizado é de grafite, que não libera gases quando submetido a altas temperaturas. Além disso, não existem as principais fontes de gases anteriormente citadas. Em perfis produzidos por fundição contínua, a presença de gases limita-se apenas aos contidos no metal líquido. Menor refúgio pós-usinagem. A inexistência de defeitos típicos em peças produzidas pelo processo convencional, tais como porosidades, inclusões de areia e escória, tornam praticamente nulo o refúgio pós-usinagem de peças produzidas a partir do Foucault. Estrutura mais refinada. O Foucault possui estruturas mais refinadas em relação às peças de mesma espessura produzidas por moldes de areia devido ao seu módulo de resfriamento, isso devido às coquilhas refrigeradas.
Outro aspecto importante é a maior estanqueidade das peças fabricadas a partir do Foucault, Característica fundamental para a fabricação de componentes, por exemplo, do setor hidráulico. Eliminação dos custos de modelos. Por se dispor de tamanhos e formas variadas, sempre será possível selecionar um tipo de Foucault que mais se aproxime da forma final do componente a ser usinado. Isso elimina os desperdícios elevados com a fundição e os longos prazos para obtê-los. Melhor usinabilidade. O Foucault apresenta uma usinabilidade superior aos ferros fundidos produzidos em areia. Quando comparado aos aços, a melhor usinabilidade do Foucault deve-se principalmente à presença de grafita na estrutura, que atua como quebrador de cavacos e também como agente lubrificante. Isso se reflete na maior velocidade de corte que pode ser empregada quando a usinagem do Foucault, e no menor desgaste da ferramenta, evitando-se trocas por afiação e com isso perdas de produtividade. O Foucault é produzido no Brasil e exportado para mais de 15 países das Américas do Sul, Central e do Norte, Europa, Ásia e África. Os ferros fundidos Foucault são reconhecidos internacionalmente por sua qualidade e estão por todo o mundo com parceria com seus distribuidores locais. No Brasil, conta com distribuidores em quase todos os estados, onde seus perfis podem ser comprados a granel. O processo de fabricação Foucault possui certificação ISO 9001 e 14001, tornando ele o ideal para a ampla gama de ações na indústria. O ferro fundido Foucault atende às normas internacionais ASTM, A48, A536, A897, DIN EN 1561 e 1563. As normas nacionais NBR 6589, 6919, que atualmente esteja sendo produzido em ferro fundido cinzento nodular e algumas classes de aço, poderia ser fabricada a partir do Foucault. Podem ser fabricados componentes do setor de hidráulica e pneumática, assim como êmbolos, tampas de cilindro, corpos de válvula, cabeçotes de cilindro. No setor de vidrarias também, com moldes, formas, pinos, punções, machos. Também pode-se produzir componentes em máquinas e equipamentos, como polias, acoplamentos, roldanas, eixos, pinos, contrapesos, mesas, flanges, mancais. No setor de autopeças podem ser feitos distanciadores, anéis, capas de mancal, sedes de válvulas, dentre outros, como matrizes, retentores, cones, plugs, placas de válvulas. Esses exemplos mostram a versatilidade do produto Foucault, que atende a uma grande diversidade do segmento, desde aplicações simples, como arruelas e polias, até aplicações complexas, como moldes para a indústria vidreira e corpos e válvulas para componentes hidráulicos. Para finalizar, gostaria de agradecer ao professor pela oportunidade de repor os pontos, pela visita. E é isso aí. Muito obrigado.